Meu nome é Taíla Lima e, sob orientação do Dr. Giuseppe de Hipólito, apresento o caso de um paciente masculino, adulto jovem, previamente assintomático, que foi realizar um ultrassom de rotina onde foram identificadas múltiplas massas abdominais. Esse paciente não tinha antecedentes pessoais dignos de nota. Nos exames laboratoriais, apresentava elevação dos marcadores tumorais CA125 e DHL, com os demais exames sem anormalidades. Foi então solicitada uma tomografia computadorizada do abdômen, onde observou-se múltiplos implantes peritoneais amplamente distribuídos pela cavidade abdominal, tanto no andar supra como inframesocólico, alguns dos quais apresentavam calcificações pontiformes de permeio. Notou-se ainda sinais de espessamento do apêndice secal. Nas fases pós-injeção do meio de contraste, essas lesões não apresentavam um realce significativo. Alguns dos implantes promoviam impressão sobre o parênquima hepático e esplênico. Notou-se também um nódulo periférico hipovascularizado no aspecto posterior do baço. Então, qual seria o diagnóstico? O resultado histopatológico revelou tratar-se de um tumor desmoplásico de pequenas células redondas, que consiste em uma neoplasia maligna rara, que afeta geralmente homens jovens entre a segunda e a terceira década de vida. Os pacientes eles podem ser assintomáticos ou apresentar sintomas inespecíficos, como dor abdominal, distensão, dispepsia, ou mesmo massas abdominais palpáveis e ascite, dependendo do estágio de evolução da doença. O tumor mais frequentemente ele envolve a cavidade peritoneal, sem uma origem visceral claramente identificada, mas outros sítios primários extraabdominais já foram também descritos, como pleura e região paratesticular. A taxa de sobrevida em 3 anos, mesmo com o tratamento, ela é de menos de 30%, segundo alguns dados da literatura, ou seja, tem um prognóstico ruim. Na imagem, nós vemos lesões nodulares, difusas no espaço peritoneal, podendo ser confluentes e, em geral, elas são volumosas e heterogêneas com focos de necrose. Podemos ver ainda focos de hemorragia e calcificações. Em geral, elas apresentam um realce heterogêneo na fase pós-contraste. As metástases frequentemente são vistas no momento do diagnóstico, principalmente para o fígado, baço, pulmão e ossos. O diagnóstico diferencial ele é amplo e ele inclui a carcinomatose peritoneal, cujo aspecto de imagem é inespecífico e muito semelhante, com espessamento e lesões sólidas nodulares peritoneais ou mentais associadas à ascite. Mais comumente, eles são provenientes de tumores do trato gastrointestinal e dos ovários, então deve-se fazer uma busca ativa nesses sítios. O linfoma agressivo, como o linfoma de grandes células B ou linfoma de Burkitt, eles podem ter uma forma de apresentação com expansão intraperitoneal da doença, com áreas de espessamento do revestimento peritoneal e do aumento, que vai ser chamada de linfomatose, geralmente associado com linfonodomegalias retroperitoneais. O GIST, por sua vez, é um tumor primário de alças intestinais que pode se estender para o mesentério e o peritônio e, quando grande, vão dificultar o diagnóstico da sua origem. Em geral, são lesões bem vascularizadas que podem apresentar uma necrose central. Também são vistas metástases hepáticas e disseminação para o peritônio com mínimo ou nenhuma ascite, que vai ser chamada de gistomatose, em contraponto à carcinomatose peritoneal, já que esses tumores não são de origem epitelial e sim mesenquimal. O mesotelioma maligno é uma neoplasia rara e agressiva, mas geralmente acomete homens idosos com história de exposição ao asbesto. O aspecto de imagem é indistinguível da carcinomatose. A ocorrência concomitante de placas pleurais calcificadas, apesar de ser rara, vai ajudar no diagnóstico. E o pseudomixoma peritoneal, que se caracteriza por uma lesão mucinosa de baixa agressividade, promovendo indentação nas superfícies viscerais e mais comumente decorrente do apêndice secal. Então, como mensagens finais, lembrar do tumor desmoplásico de pequenas células em pacientes jovens com massas peritoneais sem história de neoplasia primária. Obrigada.